Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para a gente poder continuar com nossos estudos de literatura e principalmente para a gente poder se preparar para o Enem, eu trouxe aqui uma questão, que é a questão 29 do Enem de 2022, que a gente vai ter do caderno azul. Então, caso você esteja com o caderno, pode ser que seja diferente. Então, aqui a gente tem baseado pelo caderno azul. Vamos lá. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter primeiro o enunciado, um texto relativamente curto do Machado de Assis. É bem comum que caia pelo menos um textinho do Machado de Assis. É um autor que se gosta muito de fazer pergunta, Clarice Lispector também é outra, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, é bem comum. Então, estudar para o Enem é, eventualmente, estudar também esses autores. Vamos lá, vamos pegar primeiro o enunciado para a gente saber o que está querendo nossa pergunta. No relato de visita de duas mulheres ricas a uma vidente no Morro do Castelo, a ironia, um dos traços mais representativos da narrativa machadiana, consiste no, letra A, modo de vestir dos moradores do Morro Carioca. Letra B, senso prático em relação às oportunidades de renda. Letra C, mistério que cerca as clientes de práticas de evidência. Letra D, misto de singeleza e astúcia dos gestos da personagem, e interesse do narrador pelas figuras femininas ambíguas. Então podemos perceber já que aqui a gente já consegue tirar essa questão da ironia, que a ironia é justamente o fato de a gente conseguir ter um tipo de comportamento em uma situação que ela não é para acontecer. Então a ironia não é simplesmente a gente ter alguém, não é simplesmente o fato do humor. Uma situação irônica você não esperaria um tipo de comentário ou um tipo de atitude em dado contexto. Então vamos dar uma olhadinha no texto primeiro para a gente poder perceber. Esaú e Jacó. Bárbara entrou enquanto o pai pegou da viola e passou ao patamar de pedra, à porta da esquerda. Era uma criaturinha leve e breve, saia bordada, chinelinha no pé, não se lhe podia negar um corpo airoso. Os cabelos, apanhados no alto da cabeça por um pedaço de fita enxovalhada, faziam-lhe um solidão natural, cuja borla era suprida por um raminho de arruda. Já vai nisto um pouco de sacerdotisa. O mistério estava nos olhos. Estes eram opacos, não sempre nem tanto que não fossem também lúcidos e agudos, e nesse último estado eram igualmente compridos. Tão compridos e tão agudos que entravam pela gente abaixo, revolviam o coração e tornavam cá fora pronto para a nova entrada e outro revolvimento. Não te minto, dizendo que as duas sentiram tal ou qual fascinação. Bárbara interrogou-as. Na atividade, disse ao que vinha e entregou-lhes os retratos dos filhos e os cabelos cortados, por lhe haverem dito que bastava. Basta, confirmou Bárbara. Os meninos são seus filhos? São. Muito bem. O que a gente vai ter, então, aqui como as alternativas? A gente pode perceber que a gente tem essa questão, né, da visita das duas mulheres ricas a um vidente no Morro do Castelo, e que a gente pode perceber que o que vai mais acontecer nessa questão de ironia é justamente acontecer uma coisa que a gente não esperava. Então vamos perceber, já vai nisso um pouco de sacerdotisa, então o mistério estava nos olhos. O que acontece? A gente tem aqui um tipo de construção que aqui está narrando como que ela vai conseguindo descobrir como que a vidente vai conseguindo descobrir. Quando a gente fala da narrativa machadiana, é óbvio que a gente sempre tem essa questão do como que a gente consegue perceber o comportamento social, né? O ser com o parecer. Isso é uma questão muito comum de se estudar em Machado de Assis. Então, primeiro que a letra A do modo de vestir dos moradores do Morro Carioca não é esse o fato que a gente tem como ironia. É um traço de se falar assim da narrativa machadiana, mas não é pela questão de ironia, é mais pela questão de situação que a gente tem. É mais de encontro geográfico. Quando a gente tem pela letra B do senso prático em relação às oportunidades de renda, também não vai ser essa questão, porque não é essa questão da ironia que a gente vai ter, que a gente não vai ter uma coisa que se esperava. Questão de evidência sempre aconteceu. Mistério que cerca as clientes das práticas de evidência. Não é isso, não é essa a questão da ironia. Ninguém entende realmente, a não ser as pessoas que fazem a questão da evidência. E o interesse do narrador pelas figuras femininas ambíguas também não é isso, porque a ironia não cai por cima do narrador, mas da situação que o narrador narra. Então o que a gente vai ter, esse misto de singeleza e astúcia dos gestos das personagens, é o que traz a ironia, porque temos essa questão de se falar, né? O mistério estava nos olhos, esses eram opacos, não sempre nem tanto que não fossem também lúcidos e agudos, e nesse último estado eram igualmente compridos. Tão compridos e tão agudos que entravam pela gente abaixo, revolviam o coração e tornavam cá, fora prontos para nova entrada e outro removimento.
Não te minto dizendo que as duas sentiram tal qual fascinação. Então a questão é de como que a gente já tem a questão da vidente interrogando e conseguindo encontrar as informações. É por isso que esse misto de singeleza e astúcia dos gestos dos personagens trazem com que a gente tenha a resposta alternativa da letra D. Vou ser bem sincero, essa questão é uma questão sim um pouquinho difícil, mas ela é difícil por quê? Porque é muito comum a gente ter perguntas sobre o Machado de Assis. Então, assim, falar sobre a questão do Machado de Assis, da questão contextual, é muito fácil. Então é por isso que questões que levam o Machado de Assis tomam um pouquinho mais de informação, porque o Machado de Assis é um autor muito conhecido, é muito fácil cair alguma questão dele, e por isso que pegam perguntas bem específicas. Então, perguntando qual que é o elemento da ironia, perguntando justamente o que a gente tem como comportamento social. Então, é importante a gente estudar o Machado de Assis. Essa aqui eu daria como uma pergunta difícil. Então, realmente, o Machado de Assis é um cara que, quando fazem pergunta dele, é porque justamente vai perguntar umas coisas muito específicas, umas perguntas bem difíceis, diferente de outros autores, quando a gente vai ter até mesmo de textos que não são de autores clássicos. A gente vai ter um texto e com uma pergunta um pouco mais genérica que ajuda a gente conseguir a identificar a resposta com mais facilidade, o que não seria o caso dessa pergunta, porque a gente já teria que ter lido um pouco de Machado de Assis, saber das especificidades, até mesmo até das obras, né, como por exemplo do Saul e Jacó. Você não entendeu por que é a alternativa D, você acha que é outra alternativa, você quer inclusive perguntar de outras perguntas que tem no Enem? Escreve nos comentários por gentileza para poder te responder e também gravar esses vídeos. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!